Master Hunter K. Capítulos 111, 112 e 113. Décima visita ao Mercado Negro Parte 1. Sung Jin foi teletransportado para o Mercado Negro, juntamente com um brilhante pilar de luz. Era a raid mais cansativa que ele já havia passado. Não posso acreditar que eu tive que cuidar do mesmo boss 3 vezes. Sung Jin tomou seu lugar na primeira gota de Xiuhan. A operadora então disse a ele: "Parabéns a todos os caçadores que concluíram a raid de 10 membros do Dragão Vermelho." Sung Jin sentou-se e olhou para o cubo. A próxima raid ocorrerá dentro de 2 dias. Descansem por hoje e amanhã e revitalizem-se. Ah, está certo. Houve 2 dias de descanso antes da próxima raid. Em sua vida anterior, ele estava tão desesperado tentando sobreviver que ele realmente não prestou muita atenção. Mas ele lembrou agora que pensou nisso. Xiuhan caminhou até Sung Jin, que se acomodou em seu assento. "O que você gostaria de pedir, senhor caçador?" Sung Jin refletiu suas escolhas por um momento. Sung Jin estava no calor sufocante do vulcão com lava fluindo livremente até um momento atrás. Suas bochechas ainda estavam queimando do calor do vulcão. Sung Jin perguntou: "Você tem cola aqui?" "Sim, nós temos." "Então, cola, por favor. Com gelo de grande porte." "Tudo bem. Será servido em breve." Xiuhan trouxe um copo de cola cheio até a metade com blocos de gelo. Sung Jin o bebeu vorazmente. Aia! Muito melhor. Beber uma bebida gelada pareceu tirar todo o calor e a fadiga. Sung Jin manteve a bebida ao lado dele quando ele começou a inspecionar os itens que ele ganhou nessa rodada. "Operadora, me dê todos os itens que ganhei nessa rodada, exceto a fruta da evolução e as pedras de aprimoramento." A operadora logo tirou os itens em uma grande pilha. Sung Jin olhou os itens e percebeu: "Ah, sim. Havia mais algumas coisas." Ele ainda tinha o coração de dragão e Mu, caneta da resposta. Ele não conseguiu verificar o coração devido a lutar com Ariane. E a caneta enquanto ele estava ocupado salvando o Serin dos Trolls e perdeu a chance. Sung Jin pegou os 2 itens da pilha e colocou-os separadamente sobre a mesa. O primeiro que ele pegou foi o coração de dragão. Tinha o exterior semelhante à pedra escurecida, mas a superfície era suave. Sung Jin pegou-o. E a operadora logo mostrou a tela de informações. Coração de dragão, origem da mana. Material de artesanato, lendário. Coração que fornece ao dragão uma imensa quantidade de mana. É extremamente valioso devido ao fato de ser considerado mineral de maior qualidade. Há apenas alguns ferreiros no mundo que podem trabalhar com esse material. Sung Jin imediatamente pensou em cargos quando ele leu a informação. Alguns ferreiros ou não? Ele é o único no mercado negro. Então, Sung Jin colocou o item no cubo por enquanto. A única coisa restante era a caneta. Ariane, que lhe havia dado a caneta, lhe havia dito: "Tente usar isso." No entanto, não sei se isso lhe dará uma dica. Seguido por: "Foi divertido, humano. Espero que meus presentes o ajudem a escapar do seu destino lamentável." Sung Jin pegou a caneta enquanto murmurava: "Como é que isso deveria ajudar?" Ele não conseguiu entender isso.
Ao contrário de Aió, anel do grande sábio. Não parecia que poderia ser útil em combate. Sung Jin ergueu a caneta. Caneta da resposta. Caneta, normal. Escrita mágica, escreve a mensagem armazenada. Uma vez que a mensagem é escrita, ela perde habilidade. Uma caneta usada para transmitir uma mensagem. É difícil dizer em voz alta. Zero que diabos. É de classe normal. Sung Jin ficou um pouco decepcionado. Ele estava certo de que não seria útil no combate. Mas ainda esperava que ele estivesse errado. Bem, seja qual for o caso, devo verificar a mensagem armazenada. Sung Jin pegou um dos guardanapos da mesa. O guardanapo em primeira gota parecia rígido o suficiente para escrever com uma caneta. Ele colocou a caneta em cima do guardanapo e disse: Escrita mágica. A caneta começou a se mover sozinha. Sung Jin soltou a caneta e a caneta escreveu: Aquele que procura por respostas encontra perguntas. Mas a mensagem foi surpreendentemente familiar. E aquele que procura perguntas encontra respostas. Sung Jin leu a mensagem completa e pensou no comerciante do mais escuro que o preto. O homem definitivamente dizia isso de vez em quando. Sung Jin olhou a caneta. Continuou a escrever. 4:30 da manhã. Dirija-se ao terceiro distrito. Último prédio à direita. No subsolo. Uma vez que terminou de escrever, a caneta caiu ao seu lado. Deve ter completado sua função. Sung Jin verificou as últimas palavras que escreveu no guardanapo. Então ele murmurou para si mesmo: O que é isso? Essa caneta definitivamente escrevia as instruções sobre como chegar ao comerciante do mais escuro que o preto. Bem, é realmente uma maneira de mudar o destino de uma pessoa. O problema era que Sung Jin já sabia sobre essa coisa particular. Ele lembrou um pouco sobre o passado. Quando ouvi falar sobre esse comerciante oculto, foi uma raid antes da última em que participei. Memórias vieram inundando de volta a Sung Jin. Por um momento, ele reviveu o passado. Eu tentei ir lá à noite. E estava lá. Sério? Mesmo. Até vendeu itens que permitiam cruzar outras dimensões. Outras dimensões? Como? Como eu deveria saber? Ele disse. Algo como perseguir trolls que residem em outras dimensões. Mas só resta 10 de nós. Qual é o ponto de viajar para outras dimensões? Bem, isso é verdade. Aquele que disse a Sung Jin sobre isso foi definitivamente Edward. Foi mestre dos feitiços Ed. Sung Jin olhou para o guardanapo enquanto pensava. Espere. Isso significa que ele já encontrou Ariane. E ganhou? Então por quê? Ariane disse que a caneta poderia ajudar a mudar seu destino. E o propósito da caneta era mostrar o caminho para o comerciante oculto no mais escuro que o preto. E Sung Jin já sabia sobre isso. Ariane havia dito. Não posso lhe contar mais do que isso. Mãe me avisou para não me envolver nesse assunto. Isso significava que Sung Jin já estava ciente do segredo que Ariane tinha medo de pronunciar em voz alta. Como isso aconteceu? Sung Jin sentiu-se profundamente intrigado com a situação. Mas não era algo que ele pudesse descobrir pensando sozinho.
Se ele pudesse voltar no tempo para perguntar ao próprio Edward, isso levaria a algo. Mas essa era uma expectativa irreal. Ele já estava morto. Encontrá-lo novamente não era bom, pois Ed não teria memórias do passado. Primeiro, devo conversar com ele pela manhã. Esse comerciante. Ele não responde tudo o que pergunto. Mas posso, pelo menos, mostrar-lhe o guardanapo. Sung Jin pensou enquanto colocava a caneta no cubo e o guardanapo no bolso. Então, como de costume, ele começou a inspecionar seus itens um a um. Esses foram os itens tirados de Trolls. O número total de Trolls caçados hoje foram 8. Houve um total de 16 itens ganhos. Houve muitos Trolls devido aos grupos aumentarem de tamanho. Sung Jin verificou todos e cada um dos itens. Graças aos progressos dos itens, a maioria dos Trolls possuíam itens de maioria heróico. Esse é 4.500 a 5.500 moedas. Esse é 6.000 a 8.000. O número de itens aumentou. Mas o valor médio de cada item também aumentou. Então foi ainda mais lucrativo. Enquanto isso, entre os itens, Sung Jin encontrou uma espada que já possuía. Outra sangue vingado. Quando coletei isso, houve uma razão pela qual Sung Jin não percebeu ela imediatamente. Era devido à bainha da espada. Alguém havia alterado, Cargos ofereceu esse serviço, a cor da bainha. Apenas a cor mudou. O conteúdo e as especificações permaneceram iguais à sua própria sangue vingado. Se é o mesmo item, eu poderia usá-lo para aprimoramento. Sung Jin pensou para si mesmo e, portanto, não atribuiu um preço para o item. Ele não sabia se os itens podiam ser misturados com pedras de aprimoramento no aprimoramento. Mas havia uma grande chance de que sangue vingado, que era vendida na loja regular, fosse de propriedade de outros caçadores também, e ele já viu alguém usar a sangue vingado antes. Sung Jin fez uma lista sobre todos os itens além de sangue vingado e os colocou no cubo. Ele tinha feito isso muitas vezes o suficiente até o ponto em que ele geralmente conseguiu avaliar o valor de um item apenas olhando para ele. Uma vez que ele acabou de classificar todos os itens que ele possuía, ele se dirigiu para a casa de leilões. Quando ele chegou, ele simplesmente entregou a lista que ele havia escrito e disse: "Por favor, coloque-os em leilão." Ele entregou os itens em massa. Entendido. Caro caçador. Ele se inclinou profundamente em direção a ele. Na verdade, Sung Jin foi um jogador importante, já que ele é o único capaz de colocar mais de 10 itens para o leilão por rodada, na casa de leilões. Uma vez que ele terminou de cuidar dos negócios, Sung Jin decidiu ir à forja de cargos antes de se dirigir para o 99 Noites. Ele queria perguntar sobre artesanato usando corações de dragão e usar suas pedras de aprimoramento. Mas ele se lembrou de algo. Agora que eu penso nisso. Sung Jin voltou para a casa de leilões para perguntar aos homens porcos: "Há alguma sangue vingado colocada no leilão?" É uma espada da classe lendária. Não podem ser comprados dois itens idênticos no mercado negro com exceção dos consumíveis. Mas se fosse usado por outro caçador, ele poderia comprá-la e usá-la para fins de aprimoramento. Mas os homens porco verificaram a lista e balançaram a cabeça. "Não há nenhuma, senhor."
Caçador. Ah. Entendo. Devo enviar uma mensagem para você. Caso uma seja colocada mais tarde? Isso seria bom. Sung Jin disse distraidamente. Mas então ele pensou. E se eu as usar em Franz? Nada e serem. Pedras de aprimoramento eram um item muito difícil de obter. Não foram vendidos em qualquer lugar do mercado. Mas, por outro lado, sangue vingado poderia ser, pelo menos uma vez, comprada por qualquer pessoa com mais de 9.800 moedas. Como ele já tinha uma, precisava de apenas mais duas. E ele poderia aprimorá-la imediatamente. Negociar com algum o escolhido definitivamente funcionaria. Então, existe esse método. Sung Jin formou um punho e bateu em sua palma aberta. Então, ele poderia usar suas 3 pedras de aprimoramento dessa rodada em Artêmio. Isso vai funcionar. Sung Jin pensou enquanto se dirigia para a forja de Cargos. Cargos estava sentado em uma cadeira fumando um cachimbo. Ele viu Sung Jin e disse: Ei! Você parece saudável. Lutador espadachim de 2 espadas. Então, como foi a lua espectral aprimorada? Sung Jin respondeu. Superou minha imaginação mais selvagem. Lua espectral sussurrou para ele. Por favor, avise-o que estou extremamente agradecida a ele por devolver a minha voz. Sung Jin disse então. Lua espectral também está agradecida. Cargos pareceu um pouco envergonhado quando disse. Sim. Bem. Foi algo que você pediu de qualquer maneira. Sung Jin sorriu e disse. De qualquer forma. Eu tenho um trabalho que eu gostaria que fizesse. Oh? O que é? Sung Jin tirou o coração de dragão do cubo e perguntou. Você sabe o que é isso? Certo. Cargos. Mas Sung Jin não precisava de nenhuma resposta. No momento em que Sung Jin tirou o coração do cubo, os olhos de Cargos se ampliaram em surpresa. Cargos perguntou a Sung Jin com olhos grandes. Não é esse. O coração de dragão? Ele podia reconhecer o coração com um único olhar. Sung Jin respondeu. Sim. Esse é o coração de dragão. Cargos não pôde tirar os olhos do coração quando ele perguntou. Onde você conseguiu isso? Sung Jin respondeu com um tom de fato. Do covil do dragão. A raid dessa vez era o covil do dragão vermelho. Você não sabia? Mas Cargos encolheu os ombros como se fosse a primeira vez que ouviu a notícia. Mesmo? Eu não sabia. Sung Jin inclinou a cabeça. Eu pensei que todos os comerciantes sabiam onde cada uma das raids ocorriam. Isso é porque todos fofocam. E você? Eu. Bem. Eu só falo com meu martelo e bigorna. De alguma forma. Parecia adequado. Ah. Entendo. Bem. De qualquer maneira. Você é capaz de criar algo com isso? Criar. Sim. É possível se eu der o meu máximo. Mas que tipo de forma você gostaria? Sung Jin inclinou a cabeça novamente. Forma? Sim. Forma. Como armas, armaduras ou acessórios. Você pode escolher qualquer tipo de arma.
A armadura poderia ser feita de acordo com a peça que você deseja. Ele pegou o coração, que era um pouco maior do que o punho de um homem, e disse: com isso, é muito pouco para fazer uma peitoral ou calças. Mas eu poderia ser capaz de fazer a maioria das formas de armas. Sung Jin pensou que a melhor opção por agora era um item defensivo. Ele decidiu perguntar: que tipo de armadura funcionaria melhor? Eu acho que um escudo ou um elmo funcionaria melhor. Sung Jin repetiu o que ouviu. Escudo ou elmo? Assim que o elmo foi mencionado, Besgoro começou a falar com urgência. Ei, Kei. Você não está pensando em me deixar para trás e fazer algum item de substituição? Está? Hein? Eu posso lançar magia para você, bem como aumentar sua velocidade de ataque. Você sabe disso? Da última vez que lutamos contra o dragão, eu era o MVP. Espero que você não tenha esquecido. Sung Jin o deteve. Está bem. Está bem. Se você ficar quieto, vou fazer outra coisa. Cargus ergueu as sobrancelhas nas palavras de Sung Jin, que provavelmente soou como Sung Jin estivesse falando consigo mesmo. Sung Jin ergueu as duas mãos e disse: ah, não é nada. Sung Jin considerou outras peças de armaduras. Escudo não era bom, pois ele tinha que segurar suas armas em cada mão. Sung Jin perguntou a Cargus: também não são manoplas ou botas boas? Cargus sacudiu a cabeça. Não. O coração de dragão só pode dar seu pleno efeito como um único item ininterrupto. Se você cortar a metade, a potência cai para um quarto ou abaixo. E quanto a um acessório? Bem, você pode usá-lo como uma fivela de cinto para acessório. Mas não seria muito desagradável? Se você tem algo desse tamanho pendurado na frente de suas calças? Ele estava certo. Se algo assim estivesse balançando enquanto ele balançava as espadas dele, isso seria uma distração. E quanto a arrancar um pouco disso? Cargus gritou alto como se Sung Jin tivesse dito algo incrivelmente ofensivo. Definitivamente. Não. Sung Jin olhou para ele surpreso. Eu disse-lhe anteriormente que os efeitos do coração de dragão dependem do seu peso. Se você raspá-lo, é o mesmo que raspar seus atributos. Sung Jin caiu em um dilema. Mas ele sabia que com a quantidade de material que ele possuía, o único pedaço de armadura que ele poderia fazer, o que poderia ser usado com igual distribuição de peso do lado esquerdo e direito do seu corpo, estava limitado a um elmo. No entanto, Besgoro já estava ocupando esse ponto. Embora os comentários de Besgoro fossem insuportáveis de tempos em tempos, era inegável que Besgoro também era incrivelmente útil. O que devo fazer? Sung Jin considerou suas opções por um momento antes de responder. Então, escudo. Mas nunca nem usei um escudo antes. Estou mais confortável bloqueando com espadas. Cargus sugeria. Então, por que não fazer outra espada? Espada? Sim. Espada. Sung Jin olhou para o cinto dele. Ele já tinha 3 espadas penduradas. Mas Cargus apontou para o lado esquerdo onde Lua Espectral estava pendurava sozinha e disse: uma vez que você tem 2 na direita,
Você não deve adicionar mais uma desse lado para combinar? Bem, se você considerar isso do ponto de vista estritamente numérico. E esse coração de dragão? Os efeitos são: aumentar a mana do portador. Sung Jin ouviu calmamente. Entendo. Então, eu estou pensando. Por que não fazer uma arma especializada em magia? Especializada em magia? Sim. Uma espada para magia. Pelo que vejo, você possui armas com diferentes especializações. A espada desgastada carrega o espírito da senhorita. A espada avermelhada como sangue é especializada em causar dano. E a última cimitarra é uma espécie de arma anti-magia. Não é? Como você? Eu posso dizer. Olhando. Você não está trocando suas espadas. Dependendo da situação já? ISS. Sim. É verdade. Assim. Você provavelmente deveria estar bem com ter mais uma. Certo? Uma espada para ser usada para lançar feitiços. Uma vez que a sua esgrima está entre os melhores. Você poderia mudá-las facilmente durante uma luta. Certo? Sung Jin considerou cuidadosamente sua sugestão. Ele chegou à conclusão de que seria bom ter mais uma espada. Então, vou fazer outra espada. Sim. Sim. Acho que também é o melhor. Então, quanto tempo demoraria para fazer a espada? Levaria 2 dias. E 10.000 moedas negras. Sung Jin assentiu. Sim. Eu entendo. Então você tem outro pedido para mim? Sung Jin passou Artêmio para ele e disse. Eu também quero melhorar essa. Mesmo? E pedras de aprimoramento? Eu já falei antes. Mas é preciso mais 3 pedras para aprimorar itens de classe lendária. Sung Jin colocou a mão em seu cubo. Operadora? O cubo aproximou-se dele. Sung Jin removeu 3 pedras de aprimoramento de dentro e entregou-as. Cargus pareceu um pouco surpreso. Deus! Você já reuniu mais 3? O covil de um dragão contém uma grande quantidade de tesouros. Oh! Entendo. Cargus as recebeu e disse. Então, para esses, volte amanhã. E o custo é de 10.000 como sempre. Eu acho que não importa que você já esteja trabalhando em fazer uma nova espada? Sim. Uma vez que leva um dia para derreter o coração do dragão de qualquer maneira. Ah. É assim? Sim. Então, quando você vier amanhã. Essa cimitarra. Qual o nome mesmo? Artêmio. Sim. Vou ter a versão aprimorada da Artêmio. E na manhã seguinte terei a nova espada mágica pronta para você. Sung Jin inclinou-se pelas palavras dele. Entendido. Então vou deixá-la em suas mãos capazes. Sung Jin dirigiu-se para a cama quando chegou ao 99 noites. Ele originalmente planejava discutir com Soldamir sobre Raió, Anel do Grande Sábio, uma vez que permitiria que Sung Jin usasse todo tipo de magia. Azul. Mas Sung Jin não sabia quais feitiços estavam disponíveis. Mas uma vez que ele chegou em casa,
Ele estava muito cansado e não tinha vontade de discutir isso. Sung Jin deitou na cama quando ele verificou a hora. Operadora. Que horas são? 3h22 e 58 segundos da tarde. Ele prometeu se encontrar com Seren às 4 da tarde. Não tenho muito tempo para descansar. Por favor, configure o alarme para 30 minutos. Entendido. Sung Jin fechou os olhos assim que o alarme foi ajustado. Embora ele estivesse ocupado hoje, ele poderia descansar em abundância amanhã. Eu devo tirar um dia de folga amanhã e procurar bons restaurantes. O mercado negro foi preenchido com pequenos cafés e restaurantes como Primeira Gota de Xiuhan. Da Lupin foi capaz de cozinhar comidas de qualquer país. Mas cada um dos restaurantes teve sua própria técnica e menu, fazendo com que valesse a pena experimentar diferentes lugares. Agora que eu penso nisso, seria bom ir a algum lugar com nada e Seren também. Não havia lugar melhor para encontros do que o mercado negro, já que tudo não relacionado ao combate era gratuito. Devido a ser forçado a lutar todos os dias em raids com sua vida em jogo e ter sido isolado de outras pessoas por tanto tempo, ele não conseguiu pensar mais cedo. Bem, não é impossível pelo menos. Eu não sei como seria realmente. Sung Jin dormiu enquanto pensava assim. E depois? Senhor Caçador. 30 minutos se passaram. Sung Jin levantou-se depois de ouvir a operadora. Seu cabelo estava desgrenhado quando ele acordou. Sung Jin, distraidamente, arrumou o cabelo. Ele não passou muito tempo se preocupando com a aparência dele. Mas, considerando o fato de que ele encontraria Seren, que era uma beldade de alta classe, ele naturalmente sentiu que deveria pelo menos evitar o pior. Enquanto ele estava olhando para o espelho e arrumando o cabelo, a operadora lhe deu um anúncio. O escolhido solicitou sua invocação. Você aceitará? Antes de 2 segundos. Sung Jin deu sua resposta à operadora. Izin. E ele foi teletransportado para longe. O lugar onde ele foi invocado era uma cafeteria acolhedora com uma atmosfera calma e graciosa. Se Primeira Gota era uma pequena cafeteria, um pouco para tomar chá antes de sair, esse lugar tinha mais intenção de ser para relaxar durante 1 ou 2 horas, mantendo uma conversa. Eu não sabia que um lugar como este existia. Enquanto Sung Jin estava examinando, Seren falou do outro lado do assento. Esse lugar é bom, certo? Eu encontrei recentemente enquanto vagava pelo mercado. Tem uma ótima atmosfera e tem excelentes cafés e confeiteiros. Entendo. Sung Jin assentiu enquanto ele se virou para olhar para ela. Era a primeira vez que a encontrava fora das raids. Ele se sentiu estranho. Ele sentiu que ele tinha que dizer algo rapidamente. Ele começou a espremer seu cérebro por palavras. O que eu disse quando pedi a ela para me chamar? Sung Jin pediu a Seren que o chamasse para que ele pudesse explicar várias coisas para ela. Por que ele escolheu ela? Quais os efeitos que teve? E qual foi o seu objetivo final, etc. Sung Jin estava prestes a começar a falar com ela quando ela tomou a iniciativa. Eu tive um monte de perguntas. Em vez de dizer o que estava pensando, ele respondeu a ela. Ah,
Tudo bem. Por favor, pergunte. O que você queria perguntar? Sung Jin pensou que gostaria de perguntar sobre o título O Escolhido. Mas sua pergunta era algo completamente fora de suas expectativas. Quantos anos você tem? Sung Jin hesitou por um momento. Mas ele decidiu responder. Eu tenho 27. Sério? Então eu sou um ano mais jovem desde que tenho 26. Ah. É assim? Seren era uma estrela de esportes mundialmente famosa. Mas Sung Jin nunca prestou muita atenção às celebridades. Então ele não tinha ideia de qual era a idade dela. Sim. Então. Posso te chamar de Oppa? De agora em diante? Sung Jin assentiu. Assim. Por favor. Oppa. Não seja tão formal. Eu sou um ano mais nova. Ela parecia tão fria e educada antes. Mas para o terceiro encontro, ela estava sendo muito gentil. Sung Jin sentiu-se extremamente estranho e se inclinou para tomar um gole do café para preencher a lacuna e se dar tempo para pensar. Eu não pensei que ela era esse tipo de pessoa. Cold. Sung Jin soltou uma tosse falsa 2 vezes. Ele foi pego de surpresa pela súbita mudança de atitude de Seren. Ah. Como você? Quero dizer. Eu vou evitar a fala formal de agora em diante. Por favor. Opa. Ser chamado de Opa foi um sentimento extremamente estranho. Então Sung Jin tentou falar mais para ocultar seu desconforto. Então. Mais cedo. Alguém me chamou por causa de emergência. Era outro escolhido como você. E ela estava em perigo. Ah. Sim. Eu. Eu também vi isso. Mas Seren tinha uma expressão sombria enquanto falava. Sung Jin lembrou a situação anteriormente. Ei! Senhor! Peitos! Você disse para chamá-lo quando estivesse com problemas? Eu estou com problemas. Ele colocou a mão em sua testa. Oh! Certo! Não importava o quanto pensava nisso. A situação não mostrava uma boa imagem para ele. Sung Jin mudou rapidamente o assunto. Então. Como foi? Como foi para você desde o momento em que nos separamos no desfiladeiro? Eu coletei o livro como você disse. Opa! Todos os 3 volumes. E os combinei. Ela tirou um livro do bolso. A capa dizia 1001 Noites. Assim como eu pensei. Foi ela quem conseguiu. Ele pensou nessa possibilidade. Ela continuou a explicar. Depois que eu peguei a segunda parte. Coletei mais moedas. Guardei 5.000 moedas muito rapidamente. Mas esperei um pouco mais antes de comprar. E, enquanto isso, quando eu estava checando a casa de leilões, Sung Jin terminou suas palavras por ela. E você comprou uma bolsa misteriosa. Certo? Oh. Como você sabia? Eu fui quem a colocou à venda. Sério? Os olhos de Seren se ampliaram e juntou os lábios em forma de O. Sung Jin pensou. Então você pode fazer caras como essa também.
Ela tinha um rosto inexpressivo durante todo o tempo em que Sung Jin a tinha visto antes. Mas agora ela estava agindo exatamente como uma garota normal de cerca de 20 anos. Ele tinha visto seu rosto em cartazes e propagandas, para maquiagem ou roupas esportivas, dando um sorriso carismático. Mas ele vislumbrou seu verdadeiro eu. Sung Jin respondeu tão calmamente quanto podia. Sim. Você pode dizer pelo título da pessoa que o colocou à venda. Não era o mestre caçador? Não. Eu comprei do caçador de tesouros. Sung Jin voltou seus passos em sua memória. Ele tinha especificações suficientes e estava usando o título de caçador de tesouros naquele tempo. Ah. Sim. Caçador de tesouros ainda era eu. Às vezes eu altero meus títulos. Ah. Então você obteve uma primeira ou terceira parte a partir dele. Sim. Eu estava realmente nervosa. Mas tive a sorte de superar as chances de 1/3 de obter a mesma parte. Recebi a primeira parte da bolsa. Então comprei a terceira parte do comerciante cabra para completar o livro. 1. Como é o efeito? Ótimo. Geralmente é forte o suficiente para vencer a maioria dos bosses com facilidade. E, se tivéssemos certeza, tentaríamos os bosses ocultos. Mesmo? Que bosses você conseguiu vencer? Cidade dos Elfos Negros e a Torre de Marfim do Mago. Esses dois. Agora que ele viu. Ela estava usando o Quimeral, anel da fusão de bestas, em seu dedo. Ao vê-lo usar o mesmo anel, pareceu que eles estavam usando um anel de casal. Entendo. Sung Jin assentiu. E essa raid? Eu de alguma forma encontrei trolls. Mas, uma vez que chegamos ao local com a peça oculta. Peça oculta. O que você fez com o coração de dragão? Ah. Isso. Eu decidi fazer uma aljava. O velho ferreiro disse que isso significaria mana nas minhas flechas. Sung Jin continuou a trocar palavras com Seren sobre as raids. Foi estranho no começo. Mas ele sentiu que seu relacionamento com Seren tinha crescido mais profundamente. Enquanto isso, ela perguntou. Agora que eu penso nisso. Opa, me disse então. 1. O que foi que eu disse? Que, se nos encontrarmos novamente, você me diria seu nome real. Sung Jin assentiu. Ah. Sim. Isso é verdade. Então, qual é o seu nome? Sung Jin respirou. E pela primeira vez desde que ele voltou no tempo, ele contou a alguém seu nome verdadeiro. Sung Jin. Sung Jin? Sim. Último nome? Isso é. Sung Jin franziu os lábios. Quando ele olhou para Seren de olhos bem abertos, ele de repente lembrou por que ele mesmo se preocupou em usar um apelido e esconder sua identidade. Sobre isso, eu direi uma vez que as raids acabarem. Por quê? A razão pela qual ele decidiu usar um apelido era simples. Usar seu nome real apenas os aproximaria. E ver alguém perto de morrer fez a dor muito pior. Em sua corrida de raid antes do reinício, Sung Jin contou seu nome a todos com quem era amigável. Mas a maioria deles. Sung Jin. Isso é por mim. Salve-se. Me salve.
Sung Jin! Corra, Sung Jin! Tinham morrido enquanto gritavam o seu nome. Então, é por isso que ele não quis dizer a ninguém seu nome verdadeiro. Havia algo estranho sobre os nomes. Conhecer e chamar uns aos outros pelos nomes tinha um poder estranho que aproximava as pessoas. Por outro lado, usar um apelido manteria uma certa distância dos outros. Então Sung Jin estava evitando dizer seu nome para outros. Até agora. Sung Jin olhou nos olhos de Seren e disse: Bem. Sung Jin pensou: Eu não quero ver você morrer enquanto grita meu nome. Mas não podia dizer isso e... Em vez disso, disse: Eu tenho uma circunstância. Circunstância? Você descobrirá enquanto você continuar com as raids. Sung Jin não pensou muito profundamente quando disse isso. Mas Seren pegou algo e disse: É estranho. No entanto. Opa, sempre. Fala como se você tivesse feito tudo isso antes. Os olhos de Sung Jin se ampliaram. Eu? Sim. Mesmo no momento em que nos conhecemos. E até agora. Sung Jin estremeceu ligeiramente. Mas. Asterisco antes do reinício. Eu era o último caçador restante e recebi uma segunda chance. Ele não podia dizer isso a ela. Ele tentou o seu melhor para não deixar seus sentimentos serem mostrados. Bem, acho que poderia parecer assim. Como sou forte. Mas quem poderia ter adivinhado que as coisas acabariam assim? Mas então ela acrescentou: Mentiroso. O quê? Ela afastou seus longos cabelos para mostrar a Sung Jin sua orelha. Passou os longos cabelos flutuantes. Um brinco roxo que adornava sua orelha. Óleo de Jeremia. Sung Jin não pôde deixar de ficar de boca aberta. O brinco não era outro senão um item que permitia ao usuário ler as mentes dos outros. Você sabe o que é isso? Certo? Como Oppa está usando um também? Sung Jin não conseguiu responder e congelou no lugar. Eu toquei isso antes de fazer a pergunta. Lamento ler seus pensamentos. Opa! Eu não queria usá-lo. Sung Jin segurou sua testa. Ela já havia dito a ele que tinha derrotado o boss oculto da cidade dos Elfos Negros. Se ela conseguiu completar esse mapa tão completamente, ela teve uma grande chance de descobrir a peça oculta também. Mas pense nisso. Ser forte é uma coisa. Você correu para frente e matou o chefe assim que a raid começou. Então sabia que um chefe oculto estava escondido em algum lugar no mapa. Tudo era suspeito. E então você já sabia sobre a existência da máscara. O livro. E agora viagens dimensionais? Você sabia demais para alguém que passou isso pela primeira vez. Então, até onde você me leu? Até a parte em que você disse que você era o sobrevivente final e foi dada uma segunda chance. Se ela tivesse ouvido até lá, ela já sabia as partes mais importantes. O regresso de Sung Jin foi descoberto. Ela continuou a falar enquanto Sung Jin mantinha suas mãos em sua testa. Mas, quero dizer, você não precisava manter isso em segredo. Não é ruim dizer que você era o sobrevivente final. Você voltou e ainda está fazendo o seu melhor para terminar essas raids. Opa! Sung Jin pensou no que ela disse.
Certamente. Ela não estava errada se a pessoa que ele estava contando seu segredo fosse alguém com quem ele pudesse confiar com sua vida. Ela trouxe seu indicador para os lábios e disse: Então isso significa. Na primeira vez, eu morri. Sung Jin apenas desistiu e contou a ela. Sim. Você teria morrido. Eu não sei o quão longe você chegou. Mas mesmo eu morri. Como o último humano a perder. Entendo. Ela sentiu 2 vezes. Ela ficou calma apesar de ouvir a verdade. Sabendo que ela havia morrido uma vez. Ou o fato de que essas raids estavam sendo repetidas pela segunda vez não pareceu chocá-la. Então, acho que não preciso manter isso em segredo. A maior razão pela qual Sung Jin mantivera a regressão em segredo era, em primeiro lugar, porque ele achava que ninguém acreditaria nele. Segundo, ele pensou que todos pensariam que ele era estranho. Terceiro, porque ouvir que essa não é a primeira vez que as raids estão acontecendo pode vir como um choque. Mas ela acreditava 100% nele. Ela já pensou que ele era estranho. E ela evidentemente não foi afetada pela verdade. Sung Jin decidiu contar a ela. Bem, por favor, mantenha em segredo dos outros. Você está bem. Mas pode ser um choque para os outros. Tudo bem. Opa! E eu lhe disse na última vez. Mas o número de pessoas nas raids continuará a diminuir à medida que avançam. Bem, ter muitas pessoas seria ótimo. Mas não podemos salvar a todos. Seren assentiu. Ela deveria ter testemunhado muitas mortes até agora. Isso aconteceu na última vez. 1000 restaram. Depois 100. Depois 50. E assim por diante. O número de pessoas continuava a diminuir até os 10 finais. Havia apenas 10 de nós. Mas houve uma disputa interna. E acabamos falhando. Seren ouviu Sung Jin em silêncio. Então, meus planos são os seguintes. Encontrar fortes e confiáveis companheiros de grupo para formar os 10 finais e avançar para a última raid. Em outras palavras, escolher aqueles que se tornarão os escolhidos. Como eu escolhi você? Ouvindo Sung Jin. Seren apontou para o título acima de sua cabeça. Bem, esse título é incrível com certeza. Graças aos atributos do Opa sendo tão altos. Com isso, não acho que vou ter que me preocupar com a morte por um longo tempo. Enquanto eu não for muito azarada. Se você for azarada, você pode me chamar. Ah. Certo. Entendo. Sim. E como você viu? Há mais 2 escolhidos além de você. Gostaria que todos nos encontrássemos. Se possível. Mas... Sung Jin pensou no mais escuro que o preto por um momento. Lá. Ele poderia encontrar uma solução para o problema dele. Vou tentar descobrir isso por mim. De qualquer forma, continuarei buscando pessoas para escolher. Pessoas que são fortes e confiáveis para que possamos terminar a raid final juntos. Seren disse repentinamente. Entendo. Acho que é uma ideia maravilhosa. Opa! Sung Jin tomou um gole de café e disse. Quero dizer. Bem. Isso foi o melhor que eu pude pensar. Entendo.
Existe alguma coisa com a qual eu possa estar ajudando? Primeiro, torne-se forte. Quanto mais forte você for, mais forte será o nosso grupo. Tudo bem? O que Sung Jin acabou de dizer era algo muito óbvio, já que sua sobrevivência dependia disso. Sung Jin tentou pensar mais profundamente. Algo com o que poderia ajudá-lo. Então, Besgoro, que ficou silencioso durante todo esse tempo, finalmente falou. O que você diz? Quem? Peça-lhe para invocá-lo à noite. Você precisa de uma maneira de desestressar após as raids. Sung Jin imediatamente o tirou. Sung Jin se esqueceu dele devido ao longo silêncio. Ele devia estar esperando por esse tipo de momento. Aya! Deixei minha guarda baixa. Sung Jin soltou um suspiro e disse a ela. Algo que você poderia me ajudar. Agora que ele pensou nisso. Ele lembrou que queria que os outros adquirissem a sangue vingado por ele. Última borda. Eu tenho algo para pegar nela. Vamos primeiro. Tudo bem. Opa! Seren seguiu-o e se levantou. Sung Jin entrou no mercado negro com Seren. Então Sung Jin lembrou. Ah! Sim. Seren. A propósito. Seren olhou para Sung Jin. Se você vir alguém com o nome de Adria ou Ed, mesmo se você tiver que recorrer a atirar em suas costas e se tornar uma troll por uma rodada, mate-o. Ele é loiro e usa magia. Seu título é provavelmente Mestre dos Feitiços. Mestre dos Feitiços Ed. Mas por quê? O rosto de Sung Jin tornou-se rígido quando ele disse. Ele disparou magia em seus aliados no último segundo.